Você tem visto as pessoas? Você tem enxergado de verdade as necessidades daqueles que estão ao seu redor ou apenas está preocupado em desempenhar as suas funções e voltar para casa satisfeita consigo mesma? Nós vamos falar sobre isso hoje na continuação da série Inspirações para o Seu Dia. Esse livro que foi organizado pela querida Vande Pires e que foi publicado pela Up Books. Tenho a alegria de compartilhar com vocês hoje o texto Não Vos Conformeis com o Mal, da Carla Montebello. Ela é editora, pregadora, uma escritora que tem se destacado no gênero de ficção cristã, mas que também escreve sobre temas sociais muito relevantes, devocionais, uma amiga pessoal. Então eu estou muito feliz em poder compartilhar o texto dela aqui com vocês. O texto bíblico base para a nossa meditação está em Lucas, capítulo 13, dos versículos 10 a 17. Essa passagem das Escrituras relata que Jesus estava no sábado ensinando em uma sinagoga. E entre as pessoas que estavam lá lhe ouvindo, havia uma mulher que há 18 anos sofria de uma enfermidade. E por isso ela andava encurvada e a Bíblia diz que ela não podia endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E logo aquela mulher ficou sarada, começou a glorificar a Deus. Mas os chefões da sinagoga, que não tinham o que fazer, porque não é possível, eles não tinham o que fazer, foram reclamar com Jesus, porque ele tinha curado no sábado. E Jesus, embora seja manso e humilde de coração, ele se posiciona quando precisa, principalmente se for para defender a verdade. E ele olha para aquele povo hipócrita e diz: deixa de ser besta. É claro que ele não falou desse jeito, né? Mais bem que poderia ter falado. Mas ele falou foi pior. Ele disse assim: hipócritas, vocês no sábado dão de beber, dão de comer aos camelos de vocês, aos bodes, ao jumento. Não convinha que neste dia esta filha de Abraão, que há 18 anos vinha sido mantida presa por Satanás, fosse liberta. E aí diz que eles se constrangeram e todos glorificavam a Deus pelas obras que Jesus fazia. Que história linda e que traz preciosas lições. Inclusive, a Carla vai começar dizendo que essa é uma das passagens que mais revelam o caráter amoroso de Jesus e a prioridade do ministério de Jesus. Porque veja bem, a maioria das pessoas reconheciam Jesus como um mestre, como um rabi. Ele tinha outras funções. Ele sabia os ofícios de carpintaria, ele mesmo se chamou de o bom pastor, mas a maioria das pessoas o reconheciam como um mestre, um ensinador. Tanto é que a maior parte do tempo do ministério de Jesus era ensinando, fosse os discípulos, fosse os 70, uma grande multidão. E aqui a Carla vai destacar algo que deve servir para a nossa reflexão. Ela fala o seguinte: Jesus, mesmo tendo um ministério maravilhoso e por que não dizer famoso, ele não perdeu a capacidade de observar a realidade das pessoas. E é aqui que entra a necessidade de uma profunda reflexão. Quantas vezes nós somos chamados a exercer o nosso ministério, seja cantando, pregando, administrando, decorando, cozinhando, e entramos e saímos sem perceber a necessidade das pessoas que Deus traz até onde nós estamos? E aí eu preciso refazer a pergunta do início deste vídeo. Você tem visto as pessoas? Visto de verdade, enxergado as necessidades daqueles que estão ao seu redor? Ou apenas está realmente preocupado em desempenhar as suas funções e voltar para casa satisfeita consigo mesma? É difícil admitir, mas há um conformismo da maioria dos pastores e líderes com a situação dos seus liderados e das suas ovelhas. Alguns, mesmo ministrando a palavra, na prática já perderam a fé e não creem mais que Deus possa de verdade transformar as vidas, libertar as pessoas e mudar as histórias delas. Quantas pessoas você e eu conhecemos que há anos sofrem numa situação familiar ou com uma enfermidade e nunca receberam uma orientação que fosse nossa,
ou uma palavra de oração, de ânimo, uma visita. Isso realmente precisa nos confrontar, essa autoanálise, essa autoavaliação. Veja que curar aquela mulher foi mais importante naquele momento do que aquilo que ele estava ensinando na sinagoga. Que tremendo! Uma alma valendo mais do que o mundo inteiro na prática. Eu tenho colocado as pessoas como prioridade do meu ministério. Eu realmente tenho buscado amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Eu vejo as necessidades das pessoas e me importo com isso, ou vejo pessoas encurvadas entrando e saindo do meu caminho e não faço nada, absolutamente nada por elas. Provavelmente todos aqueles que estão acomodados se sentirão incomodados com esta palavra. Pais que se conformaram em perder seus filhos para o mundo, esposas e maridos que se conformaram em perder o seu casamento, filhos que se acomodaram a ver seus pais dependentes totalmente de antidepressivos e ansiolíticos. Seja o que for que tenha encurvado essas pessoas, é preciso nós olharmos para ela, chamarmos cada uma delas e ministrarmos uma palavra de bênção, de cura ou de orientação, porque às vezes alguém está preso numa situação e só está precisando de uma orientação para entrar num caminho de cura. Ensinar e pregar sobre fé não é suficiente, é preciso rogar a Deus que vivifique o nosso coração e que a nossa fé seja prática, crendo que Jesus ainda opera milagres e transformação na vida das pessoas. E o que nos levará a agir e tirar o nosso ministério apenas das palavras? Ver as pessoas. Jesus agia movido de íntima compaixão, com palavra de autoridade, porque ele via as pessoas, ele se comovia com a situação das pessoas. Enquanto você não aprender a ver as pessoas, o seu ministério será infrutífero. Pode até ser um ministério de sucesso considerando os padrões humanos, pode ser famoso em relação a números e a visibilidade, mas será que está tendo ressonância no céu? Será que as suas obras, quando passar pelo fogo do Espírito, vai permanecer ou vai queimar como palha? E olha que interessante. Jesus, ele discerniu que era um espírito maligno que mantinha a mulher naquele estado. E nós também precisamos pedir isso ao Senhor. Discernimento de espíritos. Porque o que nos levará a agir? A ser mão e boca de Deus na terra? Fé, compaixão e discernimento. Às vezes os irmãos falam glória a Deus, aleluia, enquanto a gente prega, canta e fazendo a gente acreditar que nós fizemos um bom trabalho, mas eles voltam para suas casas aprisionados. E nós não percebemos, sabe por quê? Porque não olhamos, não perguntamos a razão pela qual eles estão encurvados. É certo que algumas pessoas não mudam porque não querem, mas outras não mudam porque não podem. E o Senhor nos chamou para isso, para fazermos diferença na vida das pessoas. Nós precisamos crer que quando oramos por elas, algo acontece, não porque nós oramos, mas porque oramos no nome de Jesus, que transforma a vida das pessoas. Não venhamos a permanecer num estado de insensibilidade e nos conformar com o sofrimento dos que estão ao nosso redor. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.